Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos. E aí, gente? Como que vocês estão? Espero que seja tudo muitíssimo bem. Que a sua semana seja aí maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui a mais um vídeo, né? Sobre esse tema maravilhoso que tem me encantado a cada dia e que é muito importante para todos nós, não é mesmo? Inteligência emocional. Galera, começou a chegar aí. Vamos chegar junto aí que hoje o tema vai ser maravilhoso, hein? Hoje eu quero começar com uma frase aqui, ó, muito importante do meu mentor José Roberto Marx. Ele fala assim: Deus maravilhoso em sua infinita sabedoria conecta e reconecta as pessoas no tempo certo. Tudo pela construção de um mundo melhor. Forte, né? Muito forte. Eu amo. Vamos começar aqui, ó, mais uma vez, a nossa série Jornada do Conhecimento. E aí, estão preparados aí? Vamos nessa aqui então, ó. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, da última aula, do último vídeo, da última série. Pare de lutar com seus pensamentos. Parte 2, hein? Hoje vai ter muitos códigos importantes aqui para você, aqui nessa série de hoje, hein? Se preparem, porque hoje vai ser muito bom. Muito bem, Ricardo Borges aqui. Eu sou um apaixonado pelo conhecimento e por desvendar, né, o que está por trás dessa máquina maravilhosa que nós temos aí dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro. Adoro falar da nossa mente. Sou coach, master practitioner em PNL, analista comportamental, vendedor e escritor, treinador de alto impacto e amo de coração desvendar aí, ó, essas curiosidades que tem por trás da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, em direção ao que, gente? A evolução. Afinal de contas, podemos descobrir o quê? Como que tudo isso funciona dentro da nossa mente, não é mesmo? Vamos lá! Galera tá chegando aí, ó. O Cleuber já chegou aí, ó. Bem-vindo aí, Cleuber. Gente, aliás, eu sou verdadeiramente apaixonado por ser humano, né? Essa criação divina, maravilhosa, esse ser de luz fantástico que Deus criou aí. É maravilhoso estudar sobre mentalidade. Gente, vocês não têm noção de quanto que a gente evolui com esse conhecimento. E hoje eu vim trazer um pouquinho mais desse conhecimento aqui para vocês. Hoje nós vamos desvendar aí mais alguns mistérios que ficam aí por trás da nossa mente, dos nossos pensamentos. E dando continuidade aí ao tema do vídeo da semana passada, pare de lutar com seus pensamentos. Parte 2. Tem muita coisa para a gente falar sobre pensamento. Gente, pensamento é muito forte. Show de bola. Renata chegou aí. Aí, ó. Ione tá aí também. Maravilhoso. Show de bola. Vamos nessa aqui então, ó. Gente, lembrei de falar aqui, ó, que eu amo também fazer algumas analogias que eu acho extremamente importantes dos temas que eu trago aqui nos nossos vídeos sobre inteligência emocional, fazendo essa analogia com o nosso manual de fé e prática, né? Extremamente importante, a nossa Bíblia Sagrada, para a gente poder o quê? Perceber, analisar, que, gente, tem muita coisa importantíssimas escritas na Bíblia, que tem muito a ver com inteligência emocional. É o que eu trago aqui, que podemos, né, e devemos usar como um manual mesmo de fé e prática no nosso dia a dia, na nossa vida, e principalmente ligado ao que? As emoções, a fé, ligado à nossa mentalidade, aos nossos pensamentos. Gente, muitos ensinamentos extremamente importantes para a gente buscar e aprender para termos o quê? Uma vida melhor, uma vida com Deus, uma vida com fé, mais leve, mais equilibrada, não é mesmo? Com mais direcionamento, transformando o quê? A nossa vida em todas as áreas possíveis. Isso tem no nosso manual de fé e prática, e a neurociência está trazendo muita coisa importante para nós aí hoje, não é mesmo? Principalmente para nos direcionar o quê? A nos curar a cada dia um pouco mais. Nós temos esse poder, gente. Nós temos
esse poder de nos curar principalmente. Sim ou não, gente? Quem está comigo aí, diga amém, amém. Nós temos esse poder. Cristo deixou esse poder conosco, só que a gente não usa a nossa mente. Já, ou seja, já falava, nós usamos só 10% da nossa mentalidade, só 10% do nosso cérebro. Então, muito bem, vamos nessa aqui, ó. Amém. Só vi um amém aí, hein? Tem mais gente aí na live aí, ó. E hoje nós vamos dar continuidade aqui a mais um vídeo aqui da nossa série, nossa jornada do conhecimento, sempre trazendo aqui temas com muitos conhecimentos para a nossa vida, muitos aprendizados importantes, hein? Fica comigo aqui até o final que você vai pegar código aqui interessantíssimos que eu vou deixar aqui para vocês hoje. Como sempre eu faço, para você levar aí para a sua vida, para você evoluir um pouco mais a sua inteligência emocional, a sua fé e a sua mentalidade. Legal, gente? Gente, tem mais uma coisinha. Eu tenho muitos vídeos aí gravados no meu canal aí do Instagram, ricardoborges.oficial, e também no YouTube, Ricardo Borges 8703. Quem não achar aí, porque quando procura o Ricardo Borges aí, acha uns cantores aí meio complicado. Mas é Ricardo Borges 8703, que eu tenho certeza que vai te apoiar aí muito em várias áreas aí da sua vida. Vai te esclarecer muita coisa aí que talvez você não tenha conhecimento. Se eu fosse você, não perdia isso por nada esses vídeos aí, ó. Dá uma corrida lá depois e dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos lá, que tem muita coisa interessante aí, ó, que vão te levar para outro patamar, para outro conhecimento, para outros níveis. Legal? Muito bem, e olha só, sempre que você assistir lá os vídeos nossos, os meus vídeos lá, ó, seja lá no Instagram, no YouTube, deixa lá seu comentário, dá o seu like, se inscreva lá no meu canal, me segue, ativa o sininho, faz esses trem, tudo aí que tem que fazer. Ó. Legal? Compartilha. Gente, compartilha essas aulas aí, ó, com seus amigos, que eu tenho certeza que nós vamos levar juntos aí, ó, levar conhecimento para outras pessoas, ajudando outras pessoas também, como você está vindo aqui para quê? Para evoluir. Conhecimento nunca é demais, mas tem que colocar em prática. Conhecimento e sabedoria. A sabedoria é quando você coloca o seu conhecimento em prática. Então vamos aproveitar aí agora, vamos aí chamar essa galera que ainda não chegou para a aula de hoje, que vai ser muito importante, muito interessante para todos nós. E legal, muito bem. Aí onde já está aí, não preciso chamar ela. Tá aqui. Ó, já coloquei aqui algumas pessoas. Gente, é legal você dividir isso, chamar outras pessoas aí, para quê? Para você dividir conhecimento, você levar para ela um pouco de conhecimento, levar para ela uma aula aí que vai de repente destravar ela num monte de coisa aí. Legal? Então vamos nessa. Tá aqui, já mandei alguns aviãozinhos aqui, ó. Chama essa galera aí, que vai ser muito legal para participar com a gente aqui hoje. Legal? Aviãozinho, legal, muito legal, muito bem. Então vamos nessa aqui então, ó. Já dei os recadinhos aqui, vamos pro vídeo então, ó. Hoje nós vamos falar novamente de um tema aí muito curioso, dando continuidade aí na semana passada, no vídeo da semana passada, que nós falamos sobre pensamentos. É muito importante falar de pensamento. Pare de lutar com seus pensamentos. Essa é a parte 2. Então, gente, ó, presta atenção aqui, ó. No vídeo anterior nós terminamos com uma frase muito importante. A renovação da nossa mente é o único caminho real para a transformação da sua vida. Você tem que transformar sua mente. Você tem que renovar sua mente. Lembra disso? Falei sobre isso aqui na última aula. Quem já assistiu aí, ó, e está me acompanhando aí vai lembrar. Então, ó, essa renovação, gente, ela acontece todos os dias. É um processo. Nós precisamos de entrar nesse processo. Não se trata de um evento isolado, não. Você não pode fazer isso uma vez na sua vida, não. Porque os pensamentos, a nossa mentalidade não para. Nem na hora de você dormir. É um processo. É você escolher pensamentos por pensamento. O que vai ficar e o que vai sair. Então é um processo. Nós precisamos de observar isso o tempo todo, o tempo integral. Então, isso que eu estou falando aqui, ó,
É para você aprender a identificar aquilo que tem te limitado e substituir aquilo para algo que te fortalece. Então, vem um pensamento limitante, vem uma crença limitante. Nós vamos ver tudo isso aqui hoje, vai ser muito legal. Essa aula de hoje está muito maravilhosa. Então pega esse código aqui, ó. CCC. Você lembra que a Ione sempre vive lembrando aí a gente desse CCC, e o CCC realmente a gente precisa de usar ele no nosso dia a dia, porque é um processo também. Se você usa hoje, amanhã você acostuma, daqui a pouco você faz de novo, você está fazendo isso no automático. Como entra muita coisa ruim no nosso automático, nós temos que começar a colocar coisa boa também no nosso automático. CCC, que é uma técnica que eu ensinei aqui em aulas passadas, que é captar, converter e canalizar. Você capta aquela mensagem que você acabou de receber, e se ela for ruim, então, por exemplo, você converte ela numa energia boa e canaliza ela naquilo que você precisa. Captar o que te limita, acabei de falar aqui agora. Quando você aprender aquilo, a identificar aquilo que te limita e substituir isso por quê? Por uma coisa que te fortalece. Captar, converter e canalizar, Ione. Captar o que te limita, converte para o positivo e depois canaliza aquilo para te fortalecer. É top demais isso, gente. Ai, cara, que coisa boba. É bobo mesmo, é simples. É no simples que está o sofisticado. A gente fica inventando muita moda para muita coisa aí e não faz sentido. A gente tem que fazer aquilo no simples que sai o sofisticado. É no simples que a gente vai chegar longe. Então, lembra aí de fazer depois aí na sua casa, aí, no seu trabalho, onde você estiver aí, e a hora que você precisar de fazer. CCC, captar, converter e canalizar. Isso é tudo aí, Ione falando. Isso é tudo para mim. É muito legal isso, gente. É muito legal. Então, olha só. Lá em Colossenses 3:2, lembra aí, ó. Vai anotando aí que eu estou falando aqui com vocês para depois vocês procurarem lá. Colossenses 3:2, ele fala assim, ó. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Gente, isso não quer dizer para você se alienar na sua vida, não. Ou alienar a sua vida. Fingir que os problemas não existem. Não é nada disso, não. É para você decidir qual vai ser o foco dos seus pensamentos. Por quê? Porque onde a sua mente está focada, a sua vida será conduzida. Pega esse código aí, gente. Pegou? Aonde os seus pensamentos estiver focado, a sua vida será conduzida. Onde a sua mente está, a sua vida será conduzida. Então, se está no negativo, se está em cima de problema, a sua vida será conduzida em cima disso aí, ó. Isso é uma pura verdade. Então, olha só, se você só pensa em fracasso, medo, dor, vai ser impossível você agir com o quê? Com confiança, com esperança, com coragem. É impossível você fazer isso. Por quê? Porque você está focado aonde? Medo, fracasso, dor. Você não vai conseguir, se você não observar isso e converter isso, você não vai conseguir. Vai ser impossível você agir com confiança, com esperança e com coragem. Sim ou não? Fala aí para mim. Por quê? Porque você age conforme aquilo que você acredita. Pegou o código aí? Conforme eu penso, eu me torno. Gente, isso é frase de Napoleão Hill, que está dentro daquele livro dele lá, Pensa e Enriquece. Isso é frase de Napoleão Hill. Conforme eu penso, eu me torno. Como que você está pensando aí? Gente, a gente se sabota sem perceber. Você desiste antes de tentar. Você se compara antes de reconhecer o que tem. Você se critica antes de agradecer pelo que você já venceu. Nunca agradece, só reclama. Vai chegar aonde com isso? Vai chegar aonde com isso? Pensa bem, pensa bem. Vou te contar. Gente, o problema disso tudo é o quê? É automático. É o ciclo. É que isso tudo aí, ó, vira um ciclo na sua vida. Um ciclo vicioso. Então olha só, pensamento ruim gera uma emoção ruim. Essa emoção ruim, ela vai gerar uma atitude impulsiva. E uma atitude impulsiva vai gerar um resultado o quê? Frustrante.
E o resultado frustrante? Confirma o quê? Aquele pensamento ruim. Pega esse código aí, ó. E isso é muito forte. É muito forte. Um pensamento ruim gera uma emoção ruim. Uma emoção ruim, quando gera uma emoção, o que acontece? Grava, gera uma crença. Gera uma atitude impulsiva. E essa atitude impulsiva gera o quê? Um resultado frustrante. Resultado frustrante confirma o pensamento ruim. E aí você entra num ciclo que te puxa para onde? Para baixo. Cada vez mais. Você quer permanecer nisso ou sair fora disso? Daí é você que tem que decidir. Você pode decidir. Na realidade é isso. Você pode decidir. A decisão é sua. Por quê? Porque quando você aprende a trabalhar a sua mentalidade, gente, você consegue perceber isso aí, ó, com muito mais facilidade. Você aprende a perceber que você está o quê? Dentro de um ciclo vicioso negativo. Opa, tem uma coisa errada. Daí você consegue o quê? Quebrar esse ciclo mais rápido. Porque você aprendeu a perceber isso. Você não está ligado no piloto automático. Você aprende o caminho. Você aprende a fazer isso com o quê? Com mais facilidade. Identificando e quebrando esse ciclo negativo. Por isso que a gente fala muito sobre mentalidade aqui. Inteligência emocional está muito ligada à nossa mentalidade. Está ligada às emoções? Sim, está ligada às emoções. Está ligada ao corpo, está ligada ao cérebro, está ligada às nossas atitudes? Sim, comportamento, tudo mais. Mas está ligada à nossa mentalidade. Se você não muda a sua mentalidade, você entra no piloto automático e acha que está tudo normal. Você aprende a alimentar, gente, a sua mente com verdades que curam. E não com mentiras que vão ficar te machucando a vida inteira. Você começa a pensar com clareza e não com culpa. Você começa a agir com intencionalidade e não com medo. Você direciona aquilo que você quer. Você cria um caminho para você. E aí, aos poucos, bem aos poucos, ou um pouco mais rápido, tem algumas pessoas que vão ter uma facilidade maior, outras vão mais lentamente, porque é um processo. Nós precisamos de passar pelo processo. E aos poucos a sua vida começa a refletir o quê? Mais no positivo do que no negativo. Mais no positivo do que no negativo. Ah, Ricardo, mas dá pra gente permanecer no positivo a vida inteira? Dá. Ah, não vai ter problema nunca mais? Não. Problema aparece toda hora. Porque você tem uma vida que você passou. E a gente tem um monte de crença que ficou pendurada na gente, está lá no nosso inconsciente, e que vira e mexe, elas vêm e detonam a nossa cabeça, detonam o nosso pensamento, detonam a nossa mentalidade. E eu preciso ficar atento nisso aí, para quê? Para me ir quebrando essas crenças limitantes. Gente, presta atenção aqui, ó. Olha só, como que o nosso manual de fé e prática tem ensinamentos extremamente importantes para a gente. Olha só, presta atenção. Lá em Isaías 26:13, ele fala assim, ó: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Presta atenção, presta atenção. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Gente, é muito forte isso, não é? Aqui nós estamos falando de quê? De fé e propósito. Então olha só, percebe o seguinte, gente. Não é sobre só controlar tudo, não. É sobre só confiar também, não. É sobre fixar a mente naquilo que te leva para onde? Para frente. Fixar a mente naquilo que te leva para frente. É sobre alimentar o que te fortalece. É propósito. Alimentar o que te fortalece. É um propósito que você tem dentro de você, na sua mente. É parar de dar espaço para o quê? Para aquilo que te enfraquece. É isso. Pegou o código aí? Você precisa aprender a criar isso, gente. Criar padrão mental positivo. Esse final de semana mesmo teve um treinamento aí gosto muito dele, meu mentor, fiz várias formações com ele, o Zé Roberto Marques. Ele fala sobre família nesse final de semana. Falou sobre isso, criar um padrão mental positivo. Nós precisamos de aprender a criar isso. Quando você cria esse padrão mental positivo, você começa a se blindar de coisas negativas. Você percebe coisas negativas muito rapidamente e
sai fora delas, muito mais rápido do que outras pessoas. Então, o problema não é você apanhar e ficar caído. O problema é você levantar de onde você está. Essa é a força maior. Muito mais rápido do que outras pessoas. Então, assim, você precisa entender o seguinte: a sua mente é como se fosse uma janela. Porque através dessa janela, através dela, você vê o que é a sua vida. Mas se essa janela estiver suja, por exemplo, tudo vai parecer o quê? Sujo, estranho, cinza, distorcido. Sim ou não? Você não enxerga as coisas direito. Você não enxerga a verdade. Você vai enxergar tudo o quê? Distorcido, cinza, estranho. Sim ou não? Por quê? Porque ela está assim. É uma janela. Você precisa de olhar por ela. E o pior de tudo, você não sabe. Você vai acreditar que essa é a sua realidade mesmo. Está errado. É assim mesmo. A vida é assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Não é, gente. Não é. Você pode mudar. Você pode se transformar. Você pode criar uma mentalidade positiva. E aí, quando você fala assim, a realidade não mudou, não. Quem precisa ser limpa é essa janela que está aí, na sua frente. Quem precisa se transformar é o quê? É a sua mente. Você precisa transformar a sua mente. Por isso, não adianta então tentar mudar só a sua vida. Vou mudar aqui, vou mudar ali, vou mudar o comportamento, vou mudar de lugar. Sem você mudar a sua mentalidade, sem você mudar os seus pensamentos, sem limpar essa janela que está aí na sua frente. Não adianta querer uma colheita diferente sem você plantar semente nova, não. Não adianta isso, não. Você tem que plantar coisas novas. Você tem que plantar coisas novas dentro da sua cabeça. Então presta atenção aqui. O que você pensa determina o que você vai viver. O que você pensa vai determinar a sua vida. O que você alimenta na sua mente, aí, na sua mentalidade, você vai experimentar no seu dia a dia, no seu cotidiano. O que você permite aí na sua mente, você aceita como sendo a sua verdade absoluta, como sendo a sua vida, a sua realidade. E talvez, sem perceber, você tenha permitido que entre aí pensamentos aí, na sua cabeça que não refletem realmente a verdade dos fatos. Pensamentos que têm, às vezes, te diminuído, que te acusam, que te travam, que te atrapalham, que te machucam, que te afastam você de tudo que você poderia viver de melhor na sua vida. E ele se torna o quê? Essa lente aí, essa janela que está aí na sua frente, essa referência. Ela vai se tornar um padrão na sua vida. Mas isso pode mudar. Basta você querer que você consegue mudar isso aí, Gente, tem que ser através da renovação da nossa mente. Tem que plantar coisas novas importantes dentro da sua mente. É um convite. Quando a gente fala de renovação da mente, é um convite que você tem que fazer para você mesmo, para você acreditar naquilo que você vai fazer dali para frente. É uma porta aberta. É uma chance diária de recomeçar. É um processo. O processo recomeça todo dia. É igual eu sempre falo aqui. Quando a gente vai dirigir, é um sacrilégio. Quem dirige já sabe disso aí. É muita coisa que você tem que fazer ao mesmo tempo. Mas daqui a pouco você faz tantas vezes que depois você passa a fazer aquilo com facilidade, com maestria. Porque se torna uma coisa natural na sua vida. Então, recomeçar diariamente é renovar a mente. De renovar, de escolher pensar diferente, de deixar de lado o quê? O que te prende, e caminhar com pensamento que te elevam, que te levantam, que te joga para cima. É fácil isso? Não. É desafiante. Olha para você ver como que a gente troca a palavra. Isso também tem na PNL, na programação neurolinguística. É você colocar as palavras certas para aquilo não te afetar no seu emocional e nem o seu inconsciente entender que aquilo é ruim. Não é fácil? Não é fácil. É mais fácil você falar. É desafiante. Então, se é desafiante, eu não tenho que parar. Quando você fala que não é fácil, você já coloca uma barreira na sua frente. Então, as palavras, através da PNL, você aprende muito isso também. A colocar as palavras corretas na hora certa para o seu cérebro te ajudar a desenvolver aquilo com mais facilidade.
Então é desafiante, mas é possível. Mas é possível. É realmente possível você transformar o quê? A sua mentalidade. Então assim, ó, a nossa mente ela precisa de direção. E talvez você precise também de um direcionamento. E às vezes você não precisa fazer isso sozinho. Eu, por exemplo, posso te apoiar. Eu escrevi um e-book com muito carinho que pode te ajudar aí nessa sua jornada aí, ó, que você tanto quer começar. Fica procrastinando e não começa. Quem já começou a ler, já sabe que é um processo, tem objetivos lá dentro, faz você construir o seu propósito, os seus objetivos, as suas metas, te dá um caminho, te dá um norte, para você mudar a sua mentalidade, virar ela para o positivo. Muitas vezes você quer começar e até hoje não começou. E até agora não se decidiu. Então hoje vai ser aí a sua chance aí, ó. Eu montei esse e-book muito interessante, com muito carinho, para ajudar as pessoas nesse sentido. E o nome dele é Reprogramando a Minha Mente. Fiz esse guia aí com muito carinho para ajudar as pessoas nessa jornada aí de quê? De transformação da mente. Depois você clica lá no meu link lá da minha bio, no meu Instagram, ricardoborges.oficial, ou pelo site também do Instituto, institutoamplidon.com.br. Gente, presta atenção aqui, ó. Às vezes a gente tem que reconhecer que, às vezes, sozinho, a gente não consegue vencer algumas guerras. E às vezes a gente precisa do apoio. O apoio está aí, ó. É só você baixar o e-book aí lá na sua casa. Aí mesmo no conforto da sua casa. E muitas vezes a gente tem que parar de fingir que as coisas estão boas, tá tudo bem. Aí eu consigo fazer assim, mas você tendo um direcionamento é muito melhor. Tendo que buscar o conhecimento para evoluir, mas também a gente tem que usar da nossa sabedoria para colocar isso em prática todo dia. Pensa nisso aí, legal? Crie um padrão mental positivo. Legal? Se você tem interesse aí nessa transformação aí, ó, de transformar a sua mente, clica lá no meu link da minha bio, no meu Instagram ou pelo institutoamplidon.com.br. Cai para dentro aí da sua evolução, legal? Então, gente, ó, eu posso te dizer uma coisa. Quando você começa a transformar a sua mentalidade, quando você descobre como que isso é bom, como que isso muda a sua vida, quando você descobre o caminho, gente, você não quer voltar não. Você não quer voltar mais. Por quê? Porque você descobre que viver uma vida com uma mente livre é viver de verdade. É viver com liberdade. Então pega esse código aí, ó. Então muito bem, vamos seguir em frente aqui então, ó. Gente, presta atenção aqui, ó. Você sabia que nem todo pensamento é seu? Estão falando de pensamento aqui. Nem todo pensamento é seu. Como assim, cara? Você já acordou assim, meio estranho, pesado, como se algo já tivesse errado, já de manhã, antes de você começar o dia? Isso já aconteceu com você? Fala aí pra mim, ó. Fala aí pra mim, gente. Só que não aconteceu nada. Na dica de nada. Mas você sente mal, você já acorda mal, desanimado. Um desânimo assim, sem explicação. Uma angústia. Tá aqui frio na barriga, que não tem nome, você não consegue achar. Um medo que você não consegue explicar e nem justificar. E de repente, o que acontece? Isso é um sentimento. É uma emoção que aconteceu, virou sentimento que vai reverberar no seu corpo. Entra para sua mente. Sua mente começa a te bombardear com aqueles pensamentos que te faz sentir o que? Ainda pior. Ainda pior. Aí você entra pro caos. Aí vai pro caos. Daí vem aquele pensamento. Qual o pensamento que vem nessa hora? Você não serve de nada. Todo mundo vai te abandonar. Aquela conta, e agora? Como é que nós vamos fazer com aquela conta? Meu Deus do céu, preocupação. Você nunca vai sair do lugar. Esses problemas você nunca vai conseguir resolver. Não adianta tentar. Gente, e o pior de tudo, você acaba acreditando nesse monte de historinha. Nessas historinhas todas que está começando a te bombardear aí, ó. Que chega aí na sua mente. Já aconteceu com você? Isso acontece constantemente. Por isso que eu falo que é um processo. Nós precisamos de ficar passando por esse processo toda hora. E isso, no seu dia a dia, começa a se tornar uma coisa normal. E você vai
sair fora disso muito mais rápido quando você trabalha a sua mentalidade. Mas e aí? Se eu te disser que nem todo pensamento que aparece aí na sua mente veio de você, você acreditaria? E se muitos desses pensamentos aí que você acolhe, repete, alimenta, na verdade, vou te falar, nem deveria estar aí. Meu Deus, não deveria. Daí você me pergunta, como assim, Ricardo? Como assim? Chegou isso para mim, veio na minha cabeça. Calma que eu vou te explicar. Então olha só, a sua mente, gente, é igual uma porta. Ela recebe e filtra. E processa tudo o que passa por ela. Pensa bem. Você está numa sala. A pessoa está brigando lá do outro lado. Você está aqui. Você está conversando com uma pessoa aqui. A sua mente está captando aquilo que está acontecendo lá do outro lado. Está captando o que está acontecendo aqui. Está captando o que está acontecendo do outro lado. É um monte de informação o tempo todo. Por isso que o ambiente é extremamente importante. Só que quando você deixa essa porta aberta e sem vigiar, qualquer coisa que entrar nela vai passar direto. Pegou o código aí? Sem vigiar. Qualquer coisa vai entrar nela e vai passar direto. Então assim, ó, sabe aquelas palavras malditas que você escutou aí, ó, de alguém que estava num dia ruim? Isso também está aí dentro da sua mente. Está gravado aí. Ou estava discutindo com a outra pessoa, uma outra pessoa está discutindo com a outra pessoa que as palavras lá te afetaram de alguma forma. Uma pessoa que estava perto de você. Aquelas mentirinhas que você ouviu quando você era criança, lá na sua infância. Influências do ambiente que você vive aí hoje. Por isso que eu falo de saber do ambiente que você vive, saber das coisas que você lê, saber filtrar as coisas que você vê na televisão. As informações políticas o tempo todo, aquela confusão toda. Jornal hoje torce, né? Na televisão não tem torcida, né? Mas escorre sangue o tempo todo. É isso que vende. Como é que está a sua mente desse jeito? E os pensamentos que vão ficar entrando aí? Comparações que você fez aí sem perceber. Principalmente nas redes sociais, gente. Nossa Senhora. É terrível. Medos que colocaram em você aí, ó. Gente, mensagens que a sociedade repete como se fosse verdade. Tá aí o tempo todo aí na internet. Tem gente que fica aí o tempo todo na internet. Outro dia eu vi um vídeo aí das pessoas só no celular, corcunda, até corcunda assim, ó. Aí no final do vídeo as pessoas já estavam usando um colete assim para ficar com o pescoço para cima de tanto ficar no celular, olhando o celular o tempo todo. E um monte de mentira que tem nessa internet aí. Jesus amado. Mensagem que a sociedade fica repetindo aí como se fosse verdade. Já perceberam isso aí, gente? Tudo isso vai sendo armazenado aonde? Aí no seu inconsciente, dentro da sua cabecinha, na sua mentalidade, como se fizesse parte de você mesmo. Daí, como é um processo, com o tempo, você começa o quê? A reproduzir isso, a colocar isso para fora. A reproduzir isso em quê? Em pensamentos. Automaticamente, sem perceber, como se fosse realmente seus. São seus? Não são. Não são. Pegou o código aí? Foram colocados ou foram implantados, foram construídos, foram apreendidos aí dentro da sua mente. Foram plantados mesmo. Colocaram isso aí. Vocês já viram aquela coisa que a gente fala assim, uma mentira contada 1000 vezes ela se torna a verdade? Pega esse código aí. Gente, então presta atenção aqui, ó. Por isso que eu vou repetir para você. Você precisa urgentemente aprender a identificar essas coisas. Identificar o que veio de você e o que foi infiltrado, o que foi plantado, o que foi paralisado aí dentro da sua mente. O que colocaram na sua mente como uma verdade, para quê? Para te paralisar. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender a controlar a sua mentalidade e não deixar esse monte de coisa ficar controlando você.
Então assim, ó, lá no nosso manual de fé e prática tem mais coisa importante. Você vai ver aqui agora, olha só. Lá em João 10:10 tem uma forma direta que fala sobre isso aí. Eu adoro essas analogias, eu amo. Que a gente fala de coisa que já está escrita há mais de 2.500 anos atrás e que está falando verdades para nós até hoje. Então lá em João 10:10 fala assim, ó: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente em abundância. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente em abundância. João 10:10. Então, gente, percebe o seguinte, presta atenção agora. Ó. O inimigo não precisa destruir a sua vida de fora para dentro, não. Ele só precisa de quê? Conseguir confundir a sua mente por dentro. Nossa, esse código é poderoso. Daí ele vai roubar sua paz, lançando somente o quê? Um pensamento. Somente um pensamento. Se vier um pensamento ruim na sua cabeça, já tá agindo errado. Daí ele destrói o quê? Relacionamento, gera suposição que é dúvida na sua vida, ele mata os seus sonhos, plantando o quê? Mentiras distorcidas na sua mente, nos seus pensamentos. E você está deixando, está entrando no automático. Se você não souber perceber isso, você vai o quê? Vai viver sob o domínio de uma ideia, um pensamento que chegou e tomou conta da sua mente. Que nem nasceu de você, esse pensamento nem nasceu de você. Gente, pensa isso, como que isso é poderoso. Quando você aprender isso, a observar isso e achar isso nos seus pensamentos, você para de pensar coisa ruim. Quantas vezes você já desistiu aí, ó, de algo por conta de um pensamento que surgiu do nada? Te fez acreditar que era impossível você fazer aquilo. Aliás, nada é do nada, né? Nada é do nada. Teve que surgir o pensamento lá, ó. Tem a ver com alguma coisa daí dentro de você. Então olha só, quantas vezes você já se calou aí, ó, só por pensar que ninguém iria te ouvir. Quantas vezes? Gente, o maior medo das pessoas é falar em público. Mas a pessoa tem muito conhecimento, mas ela não consegue falar. Por que não consegue falar? Medo. Alguma coisa, algum pensamento que vem ruim naquela hora que fala assim, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me negar, a minha voz é taquara rachada, não sei o quê. Coloca um monte de defeito. Se você tem essa capacidade de colocar um monte de defeito na sua cabeça, de colocar um monte de coisa ruim nos seus pensamentos, por que você não inverte isso e coloca coisas boas? Fala que você vai arrasar. Fala que você tem uma voz excelente. Fala que todos vão querer te ouvir. Todos vão te aplaudir. É esse ponto que eu quero que você pegue. E muitas vezes você se calou só por achar algumas suposições. Quantas vezes aí, ó, talvez você se afastou de pessoas boas só por pensar que você talvez não era digno do amor daquelas pessoas? Porque veio um pensamento errado, veio um pensamento negativo. Ô, gente, e quanto dessas coisas realmente eram verdades? Eram realmente verdadeiras? Me fala aí, quantas? Galera chegando aí, ó. Fernanda Portes, a Linda C, galera tá chegando. Muito bem. Então olha só. Presta atenção nisso aqui que eu estou falando com você. Isso é muito, muito importante. Quanto disso aí era verdade, realmente verdade? A Ione deu até um putz aí, ó. A Lenice está aí. Cristiane chegou aí agora. Sejam bem-vindos. Então, quanto disso era verdade? E você entrou no automático e desistiu daquilo muito rápido, muito mais rápido do que você pensar no positivo e seguir em frente. Então, assim, ó, a sua mente, ela não pode continuar sendo um depósito de tudo que passa por ela. Uma porta aberta, reganhada, sem filtro nenhum. Você precisa aprender a filtrar isso aí, a identificar, a questionar, a separar, porque nem tudo o que você pensa é real, está acontecendo. Nem tudo que você pensa é seu, mas está guardado aí. Algum momento isso entrou para o seu inconsciente. Nem tudo que você pensa
merece espaço aí na sua mente. Por isso que eu falo dos lixos tóxicos que ficam entrando na nossa mente. Nós temos que sair fora disso. Gente, então tá lá, ó. Mais um ensinamento aqui, ó. Lá em 1 Pedro 5,8. Fala assim, ó. Estejam atentos e vigiem. O inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo são os pensamentos ruins que chegam na cabeça da gente e faz você desanimar, faz você desistir. Gente, pensa comigo aqui, ó. Uma das formas sorrateiras de devorar uma pessoa, que não seja pela forma do leão, é sequestrando os pensamentos dela. Só isso. É fazer ela acreditar em quê? Que ela é aquilo que ela sente num dia ruim. Ela é aquilo. Que ela é aquilo que os outros disseram. Ela é aquilo que os outros disseram quando estava nervoso, estava chateado, estava pé da vida. Que ela é aquilo que a cultura impôs como um padrão. Cultura da sociedade. É isso. E aí? E aos poucos, como é um processo, ela está dentro de uma sociedade, ela está vivendo aquilo todo dia, que esse pensamento ruim vem e ela não trata aquilo, ela não sabe mexer com aquilo, aquilo é normal, eu estou cansado, não olha para mim que eu estou nervosa, não olha, e vai continuando, eu estou triste, deixa eu na minha. A pessoa começa a viver de acordo com o quê? Com um roteiro. Que nem foi ela que escreveu. A sociedade está implantando coisas que ela escutou, pôs medo, vira um roteiro, vira um ciclo. Nós falamos de ciclo agora há pouco. Pensa bem. Gente, presta atenção nisso que eu estou falando com vocês. Ó. Você não é obrigado a acreditar em tudo que você pensa, em tudo que trazem para você. Você não é obrigado a continuar carregando pensamentos aí, ó, que só te puxa para baixo. Então olha só, você sempre vai ter escolhas. Você sempre vai ter escolhas, você tem voz. Eu sempre falo isso nos meus cursos, nos meus treinamentos, que a gente tem uma vozinha. Uma vozinha do anjinho, uma vozinha do capetinha. A vozinha positiva e a vozinha negativa. Sempre vai ter uma vozinha aí dentro da sua cabeça, falando para você continuar, falando para você ir, vamos firme, não acredito nisso não, isso aqui tá certo, tá... e tem o outro lá, aí vai dar certo não. Pode parar, desanima isso, freia, esse trem não tá bom não sei o que. Te desanimando. Você sempre vai ter duas vozes. No mínimo duas. Uma do positivo, outra do negativo. Você vai ter escolha também. Qual escolha que você vai querer? Quem que você vai ouvir? Lembra de um provérbio chinês aí que fala do lobo, que a pessoa pergunta do lobo ruim e o lobo bom, e no final ele pergunta assim, qual que vai prevalecer? Ele fala assim, aquele que você alimentar mais. E qual que você está alimentando? O bom ou o ruim? Tá aí, ó. Tem a voz. Você tem um propósito na sua vida. Tony Robbins tem uma frase muito, muito top, que fala assim, ó, saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. São as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Forte essa frase, não é? Não é mesmo? Muito forte. Muito boa para a gente levar para a nossa vida. Então assim, ó, lá em 1 Coríntios 2,16, fala que podemos também, que temos que acreditar o quê? Nós temos a mente de Cristo. Isso é bíblico, gente. Que recebemos a capacidade de entender os desígnios divinos. Está escrito lá em Coríntios 2,16. Você lê lá. Claro que seria impossível a gente fazer isso, ter uma mente de Cristo sem fé e sem buscarmos o conhecimento. Concorda? Então, isso significa que você e eu temos o acesso ao quê? A verdade, a clareza, a perspectiva certa.
Mas isso só acontece quando você fortalece o quê? A sua mentalidade. Quando você reconhece que ela tem sido o quê? Invadida, manipulada, ferida, e decide tomar consciência disso. Gente, eu estou tomando consciência que isso aqui não está legal. Eu preciso sair fora dessa. Como que eu saio fora dessa? Tem um manual. Colocar cada pensamento no seu devido lugar. Buscando discernimento para separar o que te edifica e o que te destrói. Aí o fluxo vai para outro lugar. Então, gente, sabe aquele pensamento que vive te dizendo que você não é suficiente? Ele não é seu, não. Ele é o reflexo de algo que você ouviu ou sentiu em algum momento da sua vida. E ficou aí, registrado, como uma verdade absoluta na sua mente. Sabe aquela voz que insiste que você vai fracassar? Não nasceu nem você. É simplesmente um eco de experiências passadas que você viveu e que agora tentam aí, talvez, prever um futuro que ainda nem viveu, nem aconteceu. Sabe esse medo aí, que te trava? Esse não é você. Esse não é você. Você não tem que aceitar isso. É uma sombra que talvez cresceu aí, você permitiu ela crescer dentro da sua mente, dentro dos seus pensamentos, porque ninguém te ensinou a colocar luz sobre ela. Agora você está aprendendo isso. Agora você tá tendo um caminho. Então preste atenção aqui. Você precisa parar de aceitar tudo como se fosse natural. Tudo como se fosse normal. Essas coisas negativas como se fosse normal. Gente, pode ser comum. Um dia pode ser difícil. Pode ser desafiante. Mas não é normal. Pode ser comum acontecer. Acontecer com muitas pessoas. Mas você não tem que tratar isso como normal. Você precisa parar de aceitar isso. Não é seu. Solta isso. Você foi criado para pensar com liberdade, com clareza, com equilíbrio, com emoções boas, com sentimentos bons. Você foi criado imagem e semelhança de quê? Dele, de Cristo. Então, assim, o que entra aí pela sua mente vai ter o poder de distorcer tudo. Mas só se você não vigiar. Se você não vigiar, vai acabar vivendo uma vida aí, que não tem nada a ver com a verdade. Nada a ver com a verdade. Inclusive lá em Coríntios 11:3, fala assim, dá uma advertência até importante para todos nós. Tá lá dentro, gente, tá lá dentro. É bíblico. Tá dentro do que eu tô falando aqui com vocês hoje. Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Olha, pega bem esse código aí para você ver. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida. Só que está direcionando aqui para a questão de Cristo. Se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Então preste atenção nesse texto, olha só. Não é só sobre religião, não. Aliás, não é sobre religião. É sobre mentalidade. Mente corrompida. É sobre saber o que está te influenciando ou não. Eva não foi influenciada lá? A mente dela não foi corrompida? O que está te influenciando aí? Sem você perceber. É sobre você entender que existem ideias, gente, que entram na nossa mente para nos contaminar. E não para somar. Que existem pensamentos que se disfarçam de, talvez lá, autocuidado, mas são puro medo. Que existem sentimentos que se parecem com intuição, mas são traumas que não foram resolvidos.
E você só vai começar a se libertar quando parar de dizer para você mesmo, eu sou assim mesmo. E começar a dizer, esse pensamento não me representa mais. Esse pensamento não me pertence mais. Gente, quando você para de se identificar com essas coisas que estão acontecendo aí com você, com todo pensamento que passa aí pela sua mente, você vai começar a viver com mais leveza. Porque você finalmente vai entender que aquilo que você pensa não vai definir você de uma hora para outra. O que define quem você é a verdade. E a verdade liberta. Inclusive, isso está escrito, isso é bíblico também. Por isso está escrito lá, ó, em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estou contando historinha para vocês, não. Está escrito lá na Bíblia. No nosso manual de fé e prática. É a verdade que nos liberta. Essas historinhas que ficam contando aí no seu ouvido, que você fica escutando de você mesmo, para te julgar para baixo, você vai continuar escutando ou você vai virar isso? Então vai pro lado da verdade. Contaram uma mentirinha lá para Eva, ela caiu. Olha no que deu. Então assim, ó, liga essa chave aí, ó. Você não precisa mais viver no automático. Tem muita gente vivendo no automático aí, ó, acreditando em tudo que aparece na sua cabeça. Você pode escolher o que vai te alimentar, o que você vai plantar. Pode questionar que tudo que foi te ensinado. Pode interromper esses ciclos aí, ó, que te machucam há anos. Interrompe isso. Aí você me pergunta, como que eu faço isso, Ricardo? Como que eu faço isso? Estou dando uma aulinha para você aprender isso aqui, ó, na simplicidade. Gente, tudo isso começa quando você entende que nem todo pensamento é seu. Se algo te puxa para baixo, te isola, te amedronta, te condena, questione, para de entrar no automático. Se algo te pressiona, você esconder quem você é, questione, pensa. Se algo quer calar aí as suas verdades, para você viver com vergonha, questione isso aí. Ó. Se algo te faz sentir pequeno, incapaz, excluído, questione isso aí. Ó. Não simplesmente aceitar, não. Questiona a coisa, pensa. Isso é meu, não é? Tá errado. Tá me julgando para baixo. Gente, você tem uma mente poderosa, brilhante. Você precisa saber usar ela da forma correta. Daí você tem que entender que você não é escravo dela. Eu comando a minha mente não me comanda. Essa é uma frase muito forte. Você pode e deve dominar sua mente. Eu comando a minha mente não me comanda. Vai falando isso aí o tempo todo até você acreditar. Uma mentira contada 1000 vezes não vira verdade. Por que você não pode acreditar numa coisinha dessa aqui, numa frasezinha dessa e ser escravo dela? Eu comando a minha mente não me comanda. Na hora que você percebe isso, opa, peraí, tá me incomodando. Tá me comandando. Eu não vou deixar ela me comandar. Repete isso aí sempre, gente. Quando você aprende a dominar sua mente, você começa o quê? A se reconectar com quem você realmente é. Sem aqueles ruídos, sem aquelas vozinhas negativas, sem aquelas distorções que ficam aí aparecendo aí na sua vida o tempo todo. Você se conecta com seu eu verdadeiro. E a verdade vai te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Sim ou não? Está escrito. Como é que a gente não acredita nisso? Então, ó, o externo não vai mudar os seus resultados. Se você não mudar por dentro. Muda por dentro. Muda de dentro para fora. Muda a sua mentalidade. Você pode fazer aí a maior revolução da sua história. Governando o quê? A sua mente. Governando as suas emoções. Governando os seus pensamentos. Não estamos falando de pensamento aqui.
governando a sua mentalidade, fazendo as transformações necessárias que você precisa para a sua vida. Onde? Na sua mente, de dentro para fora, melhorando seus pensamentos, melhorando as suas emoções, na sua espiritualidade. Nós falamos aqui de Bíblia, nos seus pensamentos, na sua mentalidade. Forte isso, né, gente? Você é o que você acredita que você é. Você acredita ser isso? Então você vai ser isso. Lembra que eu falei lá atrás? Inclusive está escrito, isso fala lá em Provérbios 23:7. Como eu penso, eu me torno. Como eu penso, eu me torno. Você vive aquilo que você acredita que é possível se viver. Está dentro do seu pensamento. Está no processo do seu dia a dia, está na sua rotina, está nas suas decisões, está nas suas atitudes. Como eu penso, eu me torno. Isso está lá dentro do livro do Napoleão Hill, hein? Suas atitudes, gente, são moldadas todos os dias. Por isso que eu falo que é um processo. Por aquilo que você acredita sobre você mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, sobre Deus, dentro da sua crença, é claro. Tudo que está ao seu redor, você que atrai, você que busca, você que pensa, você que coloca isso na sua mente. Quer ser diferente? Quer aprender um processo novo? Quer ressignificar? Quer aprender a filtrar os seus pensamentos? Eu vou te dar o caminho. Meu e-book está aí, para te ajudar, reprogramando a minha mente. Esse é o caminho certo para você começar hoje ainda. Então assim, vai lá no meu link do meu Instagram, ricardoborges.oficial, e clica lá no link da minha bio e cai para dentro aí da sua transformação, da sua evolução, dessa transformação que você tanto está querendo aí fazer na sua vida e às vezes continua procrastinando. Cai para dentro aí da sua evolução. Se permita. Só você pode dar esse start na sua vida. Transformai pela renovação da vossa mente. Você vai reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Muito legal, muito bem. Então estão chegando aqui no final de mais um vídeo aí sobre esse tema maravilhoso que é a inteligência emocional, que eu amo, da nossa jornada do conhecimento. Eu gostaria de falar aqui a noite toda, tem tema aqui para a gente conversar até amanhecer o dia. Mas eu preciso de dividir um pouquinho para poder ficar mais leve para a gente aprender um pouquinho todo dia, né? Então espero então ter contribuído aqui hoje com vocês, com mais alguns códigos aí importantes sobre inteligência emocional, com várias analogias importantes, né? Tiradas aí do nosso manual de fé e prática, a nossa Bíblia Sagrada. Legal, gente? Muito bem. Lembra aí de fazer um comentário aqui embaixo dessa aula de hoje, para eu saber, gente, qual que foi a sua percepção desse tema de hoje. Pare de lutar com seus pensamentos. Deixei um monte de código aí no decorrer dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje aí, na nossa jornada do conhecimento, para você pegar isso aí e colocar em prática no seu dia a dia aí, legal? Então lembre-se sempre de lembrar, de nunca mais esquecer que a transformação vem do sentimento e não só do entendimento. Uma única emoção é capaz de mudar toda uma história. Permita-se, você deve ser o co-criador do seu caminho. E você só pode fazer o caminho como? Caminhando. Como que eu faço um caminho? Caminhando. Então eu tenho que pegar eu mesmo e fazer. E lembre-se também, a sua voz é a sua verdade. A sua voz é a sua verdade. Cuidado com o que você tá escutando aí de você mesmo. Tome cuidado com o que você diz, com o que você ouve, com o que você pensa e com o que você sente. E também com o que você fala. Crie o hábito de estar sempre com um padrão mental o quê? Positivo. Legal? Legal, pessoal? Muito bem. Aqui, boa noite, muito obrigado por doar seu tempo, trazendo seus conhecimentos aqui e deixando gravado. Deus abençoe vocês também, gente. Então, legal aí, semana que vem a gente está aqui de novo com a nossa jornada do conhecimento, falando um pouquinho mais sobre inteligência emocional.
e fazendo essa analogia maravilhosa que eu adoro com a nossa Bíblia, o nosso manual de fé e prática. Legal? Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tamo junto. Até depois do fim. Tchau, gente. Um beijo no coração de vocês.